Sejam bem-vindos ao Saber em Pauta. Muito importante ter vocês aqui. Hoje a gente está recebendo uma pessoa especialíssima, uma querida, que é a Adriana Borges, doutora Adriana Borges, que é especialista em retina clínica e neurooftalmologia. Não é, Adriana? Seja É um super prazer estar aqui bem-vinda. com você. Pois é um prazer ter você aqui também. E hoje a gente vai falar sobre uma associação que eu nunca tinha imaginado, né? A gente vai falar de transtorno alimentar e de como a obesidade pode causar problemas oculares e levar à cegueira, é isso? Sim, Pode. Ah, isso não era uma causa frequente. O pseudotumor cerebral, que é o que a gente fala que está associado à obesidade, ele é muito comum em mulheres jovens que têm um ganho de peso rápido, que pode ser em torno de 15% do peso corporal. Ele aconteceu muito na pandemia. na pandemia? Na pandemia, né? Teve um acréscimo grande, porque as pessoas ficaram em casa, pararam de fazer esporte e começaram a comer muito, né? A ansiedade, que a gente estava falando sobre compulsão alimentar, aumentou muito na pandemia. E a gente começou a ver isso acontecer muito. Causar hipertensão intracraniana por causa de pseudotumor cerebral, causado por essa obesidade. Pseudotumor, ou seja, parece que a gente sempre tenta aqui, obviamente, a gente faz isso em todos os programas, a gente vai traduzir tudo isso, porque a intenção é levar esse saber de forma clara para as pessoas. O pseudotumor, ou seja, algo acontecia aqui dentro da área cerebral responsável pela visão, aqui, Exatamente, a gente começou a achar que parecia um tumor, mas não era. porque o nervo óptico ficava inchado. O nervo óptico ficava inchado porque tinha alguma coisa empurrando o nervo óptico. Pseudotumor porque não tinha tumor. Era hipertensão intracraniana. Nossa, Porque Adriana. essa obesidade fazia uma dificuldade de fluxo do líquor. Então, esse líquor ficando retido dentro do crânio é a hipertensão intracraniana causada pela obesidade. E que, se não tratada, vai levando à atrofia do nervo óptico. E isso pode ser uma causa de cegueira irreversível. Nossa Senhora, e a gente estava falando aqui, né, que a princípio se associa essa cegueira, como é que se chama? Secundária? Cegueira secundária. Porque existem as questões genéticas, né, que causam cegueira. Quais são as questões que podem levar o indivíduo à cegueira? Tem várias questões. As causas relacionadas a distúrbios alimentares são indiretas, né? Diabetes, a hipertensão intracraniana, o glaucoma também pode ter. Glaucoma também tem associação com a obesidade? Pode ter. Pode ter fatores nutricionais associados com a obesidade também. O diabetes é um fator muito importante, que é a principal causa de cegueira, né? No nosso meio. Diabetes não tratada. Relacionada ao diabetes não tratada, não observada do ponto de vista nutricional. Quando a gente está associado à obesidade, ele é não tratado. E não tratado, ele vai levar a cegueira irreversível. Pois é, porque assim, quando a gente fala de transtorno alimentar, né, quando a gente pensa logo em compulsão, em obesidade, existem diversos transtornos alimentares, né? Tem a anorexia, que é quando o sujeito para de comer, tem aversão à comida, né? Causa uma certa... tem a bulimia e tem a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é o que geralmente leva à obesidade, não é? A obesidade é uma doença? A obesidade é uma doença, né? A obesidade é uma doença. Ela tem várias consequências, né? A dislipidemia pode causar tromboses no olho. A trombose no olho pode levar à cegueira. Também, então, tem os fatores relacionados ao colesterol, ao triglicerídeo, que ele vai entupir os menores vasos. Os menores vasos estão lá no olho. A retina é o tecido corporal que tem maior metabolismo. Então, facilmente, esse volume de sangue, esse trombo pode ir para lá. E um trombozinho na retina não tem volta. Vai perder visão. Nossa, assim, eu nunca tinha pensado, porque assim, uma das minhas especializações é em transtorno alimentar. E a gente sabe que a causa está estritamente ligada a questões emocionais.
Como é que você se relaciona com a comida? Como é que você se relaciona com o seu corpo, né? Então, o sujeito... E aí existe também uma pegada genética. Tem um cara chamado Sharon Moalen, que eu adoro, e ele tem um livro chamado Herança, que eu amo também. Eu sugiro muito esse livro, que fala sobre epigenética. E o que é epigenética, né? É o que acontece em torno da nossa condição que o nosso gene traz. Ou seja, a epigenética é a atuação do ambiente, né, na nossa composição mais visceral, na nossa composição mais orgânica, eu diria. Então, a epigenética faz com que o ambiente acione ou não determinado gene. Por exemplo, o sujeito pode ter um gene que o condiciona a ter diabetes, mas de acordo com o que ele vai fazer dentro do ambiente, ele pode não acionar esse gene. É o único jeito da gente minimizar o nosso jeito de não tratar tantas consequências, né? Porque a cegueira aí é a consequência dos transtornos alimentares, que também estão associados à anorexia. A anorexia também leva à anorexia? Leva. Porque a desnutrição é uma desnutrição... Neuropatia óptica carencial. Uhum. A baixa de B12 pode levar à atrofia do nervo óptico. A gente vê muito hoje em dia porque o veganismo está em moda, né? E se não fizer reposição de B12, o paciente começa a perder visão e se não ficar atento para isso e não fizer reposição a tempo, faz atrofia de nervo óptico. Porque, assim, são diversas condições que levam o sujeito aos distúrbios alimentares. Na anorexia, por exemplo, uma necessidade de controle muito grande, um problema com a imagem, né? Uma distorção de imagem que geralmente está associada a transtornos emocionais, de ordem emocional. E aí o sujeito quer emagrecer, se olha e se vê gordo, é impressionante, a pessoa às vezes está com 42 quilos, com 1,60 m, e se vê gordo, né? Se vê fora dos padrões, e aí começa num processo que pode levar, aliás, a anorexia é um dos transtornos mentais que mais leva o sujeito à morte. Tu acredita nisso, Adriana? De todos eles, a anorexia é um dos transtornos que que mais leva o sujeito à morte. E a pessoa começa a não querer se ver. Então ela pode não notar que a visão está ruim, né? Porque há uma estratégia aí, né? Você diz, de não se olhar no espelho, de não querer se ver. E você percebe no seu consultório essa associação entre as questões emocionais e o problema de visão? Outros problemas? Sim, principalmente no diabetes. O diabético, ele não acredita que ele vai perder a visão até que ele perca a visão. E é uma doença, assim, extremamente antissocial. Porque como é que eu vou sentar na mesa com a minha família, todo mundo vai comer de tudo e eu não vou comer. Eu não vou comer a pizza do domingo. Então eu me permito comer só um pedacinho, enquanto eu ainda estou enxergando, né? E aí eles guardam, né? Eu tenho paciente diabético que ele é como se comer escondido não fosse dar problema. É um pensamento infantilizado, né? Que ele acha assim, não, mas vou guardar aqui, se ninguém estiver olhando, eu não vou... Se ele negar, a glicose não vai subir. Pois é. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Não, eles, tipo assim, vem os exames, tá tudo alto, e ele vai falar pra gente assim, eu não sei por que tá alto. Não podia estar alto. Eu trabalhei durante um tempo, Adriana, com um grupo de transtornos alimentares. Assim que eu terminei minha especialização lá na UFRJ, eu montei um grupo. E para entender também o que acontecia com as pessoas. Sabe o que elas me diziam? Geralmente, quando eu fazia as entrevistas iniciais, eu como pouquíssimo. Eu falo, eu acredito que você coma pouco, mas come o quê? Pouco, né? Não, eu acordo, não tomo café da manhã. Quando chega na hora do almoço, lá de tarde, eu como um pacote de traquinas, na época, né? Tem uns anos isso. Eu como um pacote de traquinas e tomo um refrigerante e tal, e depois eu só vou... Obviamente, você come muito pouco e come muito mal. Então, o que a gente trabalhava? A gente trabalhava com essa reeducação alimentar, e nessa reeducação alimentar, a gente trabalhava o aspecto emocional disso, né? Porque em todo transtorno
há um fundo emocional, há uma pessoa carente ali, uma pessoa desorganizada emocionalmente, e eu não estou falando somente de obesidade, eu falo de transtornos de uma forma geral. Né? A bulimia, por exemplo, que faz o sujeito compulsivamente comer e depois expurgar de algum modo, né? Então, assim, como o aspecto emocional conta, não é, Adriana? Você está me dizendo, às vezes a cegueira que traz a diabetes, ou a anorexia, o sujeito não quer se enxergar, e aí há uma contribuição inconsciente do seu comportamento para que isso aconteça, né? Para que ele realmente não se veja, né? Em todos, né? A bariátrica, para mim não existe tratar um paciente de bariátrica sem o apoio do psicólogo, porque ele não vai conseguir entender que ele não pode mais comer. Ele vai tentar. Porque Ele às vai vezes... tentar trocar, ele vai tentar beber, ele vai tentar mudar. O objeto da compulsão, porque a compulsão continua a mesma. Né? Só troca o objeto. Então, para de comer, mas começa a beber. Ou começa a fumar, ou começa a comprar. Porque o comportamento compulsivo é o mesmo, né? Aí a gente vai ter a neurite ótica carencial tóxica, que é ligada ao alcoolismo. Porque aí ele já tem a bariátrica, ele já não absorve bem as vitaminas e vai acrescentar a toxicidade do álcool, que vai diminuir ainda mais a absorção de vitamina B12, por exemplo. É impressionante, né? Eu tinha o quanto as questões alimentares estão ligadas às questões emocionais. Eu tinha tive um paciente que ele estava com 188 quilos, gente, eu juro, 188 quilos. Ele vinha, ainda era presencial, ele morava no Rio, e ele vinha de táxi. E ele tinha um esquema de desconfiança, ele era tão desconfiado, quando ele chegou no meu consultório, ele já tinha visto minha vida inteira, para ele chegar até mim, porque ele foi muito abusado na infância, ele me pesquisou toda, ele sabia de tudo da minha vida, quantos filhos, o que eu tinha feito academicamente, onde eu tinha me formado. Ele era extremamente exigente. E por quê? Com esse esquema de desconfiança, como ele foi muito abusado, ele desconfiava de todas as pessoas. Desconfiava de tudo. E então ele vinha para ser tratado porque ele queria fazer a bariátrica, sabe, Adriana? Mas por que ele chegou aos 188 quilos? Porque ele era muito maltratado pela mãe, pela tia que morava junto, o tio, e ele era de família nordestina, eles vieram para o Rio, e morava aquela família toda. Quando ele precisava ser castigado, e a mãe solteira teve esse menino, quando ele precisava ser castigado. Quando a família achava que ele precisava ser castigado, o tio segurava e as irmãs espancavam essa criança. Então ele nunca teve amor. E o pai, desaparecido, um dia decidiu, quando ele tinha 9 anos de idade, aparecer, falou que ia até a escola, às 5 horas da tarde, ele ficou esperando das 5 até as 9 da noite, quando o pai chegou, fez um cafuné na cabeça dele e falou, vê se não dá trabalho para sua mãe. Deu um tapa e foi embora. E nunca mais. Ou seja, eu estou dando o exemplo de como era uma criança privada de afeto e de atenção. O único afeto que ele tinha era do avô. O que o avô fazia? Ele era estivador. Quando ele recebia o dinheiro dele, ele levava esse menino para Madureira e dava pastel e caldo de cana o quanto ele quisesse. O que ele fez? Associou o amor à alimentação. Então, todas as vezes que ele estava sofrendo, ele comia compulsivamente até chegar aos 188 quilos. Eu estou dando um exemplo de o quanto a tua relação com a comida tem a ver com a sua organização emocional, não é, Adriana? E o quanto isso é importante para uma saúde geral, né? O quanto Mas a gente escuta isso direto, pacientes que falam, assim, amigos, né, que falam, tipo assim, quando eu tô nervosa eu paro de comer, ou então quando eu tô nervosa eu como demais, né? Existe uma associação direta, né? Uma associação direta, essas questões emocionais, e o quanto é importante a gente poder se relacionar melhor com os nossos amores e com as nossas necessidades, porque a alimentação é uma necessidade básica. Quando uma criança é mal amada, ela se sente ameaçada. E no que ela se garante, muitas vezes? Na questão alimentar, quando cria compulsões, entende? Quer dizer, para eu não morrer, eu vou precisar comer. Entende essa associação? Para eu não morrer de fome, para eu não morrer por falta de afeto, eu vou comer. E você percebe, a obesidade ela é muito mais comportamental do que propriamente genética. Ah, não, a minha genética, o que você acha? Mas você está falando que o comer é prazeroso.
E o parar de comer é punição? Porque, na verdade, quando se associa, o comer é prazeroso, é um dos prazeres que o sujeito tem. Quando o sujeito para de comer é porque ele quer controle sobre o seu próprio corpo. No caso da anorexia, né? É Da punição? bulimia há essa oscilação, porque na bulimia, a característica da bulimia é você come compulsivamente, você tem ataques de compulsão e depois você faz qualquer ato para expurgar, ou laxantes, Que aí é a né, ou culpa. vômito, e aí vem a culpa, ou seja, há uma desorganização emocional. Na anorexia, geralmente as pessoas que têm a anorexia são pessoas mais perfeccionistas, que têm necessidade de controle, são mais ansiosas. As pessoas com compulsão alimentar, elas são mais deprimidas, mais depressivas. E com bulimia, elas estão mais na bipolaridade. Eu não estou dizendo que é uma relação estreita, mas eu estou falando que geralmente. Ok? Na compulsão alimentar, parece que há um relaxamento desse controle, né? Eu não controlo nada mesmo, eu não controlo nada, nem a minha alimentação. Nem a minha saúde, nem nada. E não existe, assim, um medo, assim. Eu vou controlar meu diabetes a todo custo, porque senão eu fico cego. Não existe esse medo. Essa semana eu tive com uma paciente que ela já tem 2 válvulas na cabeça para tratar a hipertensão intracraniana e teve indicação de bariátrica. E ela tá morrendo de medo, porque ela tem uma prima que aconteceu a mesma coisa, já botou 2 válvulas, não conseguiu controlar, continua perdendo visão, mas a prima fez a bariátrica e está desesperada, muito triste por ter feito, porque nunca mais vai poder comer um hambúrguer. Não consegue, se ela soubesse disso, ela não teria feito. Mas se ela não fizer, ela vai ficar cega. Mesmo assim, ela está deprimida, porque ela não consegue mais comer. Olha, e consegue, né? Porque não consegue mais comer da Um forma hambúrguer. que ela comia. Sei lá, Um hambúrguer. o tamanho do hambúrguer que ela comia, né? Exatamente, mas ela vai conseguir. E aí, trocar os prazeres, né? Porque eu acho que a ideia é que que essa pessoa entenda que existe prazer para além da alimentação. Mas lembra do exemplo que eu dei do moço que comia até chegar aos 188 quilos? Porque quando ele comia, ele tinha associado o afeto à comida, de algum modo. Claro, cada indivíduo é único, então a gente tem que entender qual é a função da alimentação para aquela pessoa, né? E por que essa frustração? Não pode comer hambúrguer, mas vai poder fazer um monte de outras coisas. Vai poder comprar roupa numa loja convencional, você vai se sentir melhor. Então, eu acho que ampliar esse repertório de prazer. Você concorda, Adriana? Sim, mas assim, mas eles conseguem fugir disso. Por isso, eu acho que não existe como fazer o tratamento sem fazer um tratamento com psicólogo. Aham. Porque assim, não, eu não tenho essa vaidade, eu só tenho vaidade intelectual. Isso aí, Adriana, não é problema pra mim. Uhum. Eu só tenho camisola e uma roupa pra sair. Você viu A Baleia? Você viu esse filme, A Baleia? Não. Veja, tá no Netflix agora, eu vi no cinema, é extremamente importante esse filme, porque vai falar de compulsão alimentar e vai falar sobre a tristeza associada a isso, né? É a história de um professor, um intelectual, que perde o seu parceiro amoroso, e ele já tem algumas questões com a alimentação, e ele começa a comer violentamente para tentar tamponar esse buraco afetivo que ele porta. E a gente está falando, né? Você fala, Adriana, pessoas absolutamente inteligentes cognitivamente, né? Brilhantes, mas não conseguem emocionalmente lidar bem com a história. Por quê? São sistemas que operam de forma diferente, de formas paralelas, mas não necessariamente ligadas. Então, o emocional está aqui, o sujeito é completamente comprometido, intelectualmente ele está ótimo. Mas ele está emocionalmente comprometido. E é preciso fazer essa junção para que a pessoa tenha uma saúde geral, né, Adriana? Um bem-estar geral. Não existe buscar essa saúde sem buscar a saúde mental. A gente não consegue esse equilíbrio. E assim, eu acho que isso é muito pouco divulgado para o diabético. Por exemplo, a gente tem vários grupos de diabéticos hoje em dia, né? A gente tem grupo de apoio, mas é muito difícil a gente conseguir a adesão do diabético. Uhum. É uma doença muito prevalente, né? E eu acho que é uma doença que depende muito do apoio da família. Uhum.
Muito. Por quê? De que forma você acha que a família pode apoiar essa reeducação? Porque a gente está falando de uma reeducação emocional, nem diria alimentar, porque eu acho que é uma reeducação emocional, né? Porque aí inclui a alimentação. Porque inclui alimentação, inclui sentar na mesa todo mundo junto, Uhum, inclui uma comemoração, ele não poder beber, uhum, ou ele ter que se controlar, inclui tanta coisa uhum, que ele não se conforma. uhum. Ele não se conforma em perder esse. Então você acha que a mudança tem que ser estrutural, familiar, mas nem sempre, né? A família geralmente. Tem que ter um apoio familiar muito grande para ele conseguir essa mudança. Entendi. E às vezes a pessoa paga o preço com a vida, né? Paga. Essa semana eu afastei um paciente jovem de 50 anos do trabalho, porque ele trabalhava durante a noite no SEASA. Só trabalhava durante a noite. E ele achava que não tinha condição dele fazer uma alimentação saudável. Ele não conseguia ser regrado de levar a alimentação e ele comia qualquer coisa durante a noite toda. Ele não tinha um sono regrado, ele não tinha nada. Eu tô lembrando da minha neta, eu fiz uma brincadeira com ela de completar os ditados, né? Aí eu falei pra ela, aí eu falei um monte, eu falei um deles, eu falei, apressado come, aí ela passa tempo, ou seja, ela tem Pois 9 é. anos. Apressado come, Exatamente. passa tempo. Uma das coisas que eu trabalhava nesses grupos de reeducação alimentar era a conscientização do que se come. Por quê? Aquela velha história, o sujeito acha que abrindo a geladeira e comendo em pé não engorda. Se limpar a boca depois de comer uma torta também não vai engordar, porque ninguém vai ver. Então, assim, são umas fantasias. E eu conversava muito sobre o que se pensava, né? Sinceramente, foi um grupo de muito sucesso, que eu não tenho mais tempo de fazer, mas eu adoraria retomar. E uma das coisas que funcionava muito era a conscientização do que se ingere, né? A troca e conscientização. Uma das coisas que eu dizia é, pô, você quer comer um bolo, uma torta? Pode comer uma fatia, mas você faz o seguinte, bota um salto alto, faz uma maquiagem, faz um batom, senta e come. Por quê? É diferente de você comer com categoria, né? Porque, afinal de contas, você vai comer uma torta, né? Vou comer com categoria, do que você enfiar a cabeça na geladeira e comer em pé, né? Porque aí você não tem a consciência do que você está comendo. E a ideia do não ser, no caso do diabetes, tem que ser proibido, né? Mas estou falando no caso da reeducação alimentar, não há alimentação proibida. Há alimentação que você tem que controlar. Nem tem que ser proibida. Se tivesse uma rotina de esporte, se o paciente tiver um ganho de massa muscular, se ele conseguir fazer um investimento forte, tiver um ganho muscular, se ele tiver a monitorização da glicemia dele, usar uma boa insulina, nem tem, sabe? Nem precisa de tanta privação assim hoje em dia, porque a gente tem muita tecnologia. É claro que também se tratar com muita tecnologia hoje em dia é muito caro. Uhum. Ainda é muito caro. Mas assim, é que eles continuam comendo escondido, né? Comem escondido. É como se o escondido, né? Se ninguém vê, não há problema. E esse é o grande problema, né? Você não ter a consciência do que você está ingerindo e achar que não tem o controle. E é isso que eu estou falando, na compulsão, ao oposto da anorexia, porque o compulsivo acha que não tem controle e o anoréxico, ele quer ter o controle e controla o máximo da vida. Não, e ele acha assim, que a partir do momento que ele mudou de vida, que ele começou a controlar, tem 2 meses que eu tô controlado. Pronto, já posso. Eu não vou sofrer consequência daqueles 50 anos que eu tava descontrolado. Isso aí. E se eu controlei 2 meses, eu posso descontrolar de novo. É igual gente que vai fazer dieta de emagrecimento e acha que é só aquele período. Se voltar aos hábitos alimentares anteriores, vai acontecer a mesma coisa, por óbvio, né? É pra vida. Aí o paciente me liga de dentro da unidade coronariana. Olha só, infartei, você falou que eu tava controlado. Infartou. Ainda bem que você tinha melhorado, né? Uhum. Podia ter sido pior, você podia não estar me ligando. Podia ter morrido, né, nesse infarto. E tá tudo tão ligado, né? A gente agora, ainda bem, jogou por terra a dicotomia cartesiana, que existe um corpo e uma mente. Não, a gente é tudo isso, tudo que acontece na nossa cabeça acontece no nosso corpo. Você, como médica, você percebe o quanto
o teu consultório está cheio de questões emocionais mal resolvidas. É muito mais difícil tratar o paciente ansioso ou o paciente deprimido. Uhum. Até para adesão, até o ansioso tem muito mais adrenalina. Como é que eu vou baixar a glicose desse paciente, né? Se ele fica tendo pico de adrenalina o tempo todo. O ansioso, ele parece que ele está diante de um predador full time, né? Então, a adrenalina... Existe uma doença associada à ansiedade, coroidopatia serosa central. Nossa que Senhora. causa um descolamento da mácula, frequentemente da mácula ou de outro, e que ela vai recidivando, até causar uma baixa de visão permanente. E às vezes a pessoa nem associa, né, Adriana, essa questão, só se for ao médico, o médico constatar isso, mas às vezes nem associa, né? Não, e o tratamento o paciente fica muito, quando a gente fala o diagnóstico, fala assim, olha só, seu tratamento é procurar o psicólogo e o psiquiatra, porque você vai se tratar de ansiedade. Mas meu problema é no olho. E pro meu olho, você vai fazer o quê? Nada. Olha isso, tá vendo? É sobre Eu vou isso. fazer nada. E você vai procurar um psicólogo e um psiquiatra. Eu tenho uma frase que é a seguinte, quem tem cabeça boa não adoece à toa. Eu não estou dizendo que a pessoa não adoece, eu estou dizendo à toa, ou seja, sabe, quando você está organizado mentalmente, você, inclusive quando tem algum problema, olha, eu estou com problema alimentar, eu tenho que me organizar. Quando eu sou um adulto saudável, eu sei, olha, deixa eu contar um babado. Uma paciente minha, uma querida, só que ela está engordando muito e ela tem um problema no quadril. Eu falei, olha, ela, mas eu não gosto de me alimentar, eu só gosto de comer chocolate, ela vai ouvir esse negócio. Eu só gosto de comer chocolate, eu só gosto disso, eu só gosto, como se ela tem 50 anos, mas como se fosse uma criança. E eu virei para ela, bem Márcia sensitiva, né, porque eu tenho às vezes eu sou muito direta, né, na minha terapia. Eu falei, pô, escolha é tua, cara. Eu tô te chamando para subir do play. Se você não quiser... É uma escolha que você tem. Você é uma adulta. Porque se você continua engordando, você vai parar de andar. Vai parar de andar. Né? E o adulto, ele é flexível. Né? Ele é flexível. Ele sabe que tem que comer saudável. E aí você fala como criança. Por isso que eu sempre falo, alguém fala para mim assim, Adriana, você atende criança? Eu falo, eu só atendo criança no meu consultório. De 20, de 30, de 40, 50, 60, 70. Você tá entendendo, Adri? Porque às vezes você tem que chamar o outro. Vamos subir do play, sair do play agora e vamos embora. Porque você é uma adulta. Então você precisa se comportar como uma adulta. Às vezes eu falo como criança mesmo. Ó, ai, ai, ai. Ai, 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 entendeu? Tu tá infantilizada. Ou você escolhe isso. Pode escolher à vontade. A vida é tua. Tem que fazer a escolha. Não fazer agora, escolha. Agora, não pode dizer não que é isso foi o universo. Não, o universo me fez... Não. Eu tô com uma pessoa na minha família que eu não vou expor mais ninguém, não, que eu já expus todo mundo da minha família. Mas ela já tá com 78 anos. E ela não come. Não come. Ela é linda, maravilhosa, tá toda. Aí você força para ela comer, ela só come banana e... Eu falei, cara, você vai morrer. E a coisa de anorexia, quando é grave, a gente interna. A gente interna. Entende? Ainda mais nessa idade. Porque as consequências... E ela está com problema de visão. Ela tá perdendo a visão. Pode ter a ver com isso, não pode, Adriana? Pode. Então. É reversível, não é? Se você começa a se... Você acha que é reversível? Não. Quando diagnosticada a tempo, a atrofia óptica causada por neuropatia óptica carencial, ela é tratada. Ela é tratável, mas a gente tem que fazer o diagnóstico antes do nervo óptico entrar em atrofia, né? Pois é, eu vou mandar esse recado antes de sair esse podcast aqui, eu já vou mandar o recado, não é a Manu? A Manu vai levar o recado junto comigo. E isso é muito importante, porque as pessoas brincam muito, né? E isso se infantilizam e voltam a uma fase... importante do seu desenvolvimento, porque a gente, na infância, a gente cria modelos internos de funcionamento, entendeu, Adriana? Então, muitas vezes, as pessoas que precisaram se proteger demais, tiveram que controlar o ambiente externo, mesmo sem poder, têm transtornos alimentares, ou bulimia, ou anorexia, ou compulsão, mas nesse caso mais anorexia, sabe? Tem um filme, você que é das minhas, que adora cinema, adora filme, chamado O Mínimo para Viver. Já viu esse filme? Não. Excelente. Ele é produzido por uma mulher, dirigido por uma mulher, então tem a delicadeza do olhar
do feminino, sabe? E vai falar sobre uma menina que tem transtorno alimentar. É anorexia. Ela é internada, porque nesses casos tem que ser internada, quando está no fundo do poço, e o olhar dessa garota, e ela fala sobre ela, a diretora vai falar sobre ela, né? É de perdição. Ela é perdida, ela é no meio do caminho. E o que acontece na história, né? Os pais se separam e ela fica mesmo nesse vácuo. Então, as cenas do filme, ela está sempre no meio do caminho, ela está sempre meio abandonada, meio, sabe, perdida. Ou seja, a anorexia dela, e no final do filme, que eu não vou poder contar o final do filme, é que tem a cena que vai fechar toda a questão. Né? Quando ela consegue resolver a anorexia, quando ela consegue resolver um problema emocional e alimentar com a mãe. Cara, você precisa assistir esse filme. O quanto a relação materna, a relação com a parentalidade vai formando modelos internos de funcionamento que levam a transtornos alimentares, que levam a cegueira. A gente está toda conectada. Tudo conectado mesmo, porque essa coisa da alimentação ela está muito ligada ao emocional. É muito ligada, e ligada a essas as questões primeiras com a maternidade, sabia? É o que a gente observa, é o que a gente pesquisa, né? É porque a questão restritiva, falar você não pode, né? Ou a pessoa se nega como um protesto, né? E aí eu falo de anorexia, eu cito muito porque é um transtorno alimentar, não só a obesidade, você sabe também, você acabou de dizer que a anorexia também causa problema de visão, muito, né? Uhum. Principalmente em adolescentes, elas param de menstruar, né? O funcionamento do organismo, de uma forma geral, fica comprometido. Todo o sistema neuroendócrino, né? Vai ficar todo comprometido. Porque aí você vai começar a desenvolver doenças neurodegenerativas. Porque existem todos os alimentos funcionais que a gente precisa para funcionar, né? Uhum. A cabeça da gente precisa de tudo isso. Os neurotransmissores, eles são produzidos a partir daquilo que a gente come, né? Uhum. Que a gente ingere. Então, não tem como. Pois é, Adriana, e a gente vê o quanto as pessoas são comprometidas, sabe, assim, e é uma pena, porque, ainda bem que esse mito está caindo por terra, né, as pessoas às vezes dizem que a psicologia é para maluco, é quase que um xingamento dizer, vai fazer terapia, porque é quase um xingamento, quando na verdade as pessoas que fazem terapia, elas são bem melhores que as pessoas que não fazem, porque pelo menos estão ali tentando pensar sobre mudança, não é verdade? Sobre saúde. Sobre saúde, não é sobre doença, né? É sobre saúde, porque a gente está vindo de um tempo em que as pessoas só pensavam sobre doença, só buscavam um médico para tratar a doença. Hoje a gente está começando a buscar saúde. A gente quer saúde mental, a gente quer viver mais, a gente quer tomar suplemento, a gente quer tomar vitamina, a gente quer ter uma saúde melhor, a gente quer ter massa muscular, a gente quer ter uma velhice muito melhor, a gente quer viver mais. Eu acho que tem muita coisa mudando. Eu acredito muito na epigenética. Pois é. Eu acho fantástico. Não é? Eu tenho uma nutricionista maravilhosa, a Michelle Boechat. Ela é toda, ela é personal building e tal, não sei o que, é muito engraçada. E ela fala assim: vamos lutar contra a natureza. Vamos lutar contra a natureza, gente. Vamos malhar, porque é sobre isso. Agora a gente já tem informação para fazer isso. Eu tenho duas avós vivas com 99 anos. Ai, que delícia. Praticamente. Mas eu quero chegar na idade delas muito melhor que elas. Pois é. E a gente pode, porque o avanço tecnológico nos permite, porque a gente tem um monte de informação também agora, a gente tem um monte de coisa boa. Eu queria dizer, aproveitando o ensejo sobre a psicoterapia, que o NUAP, ele tem um serviço de atendimento social, inclusive, viu, Adriana? Eu já tinha te falado isso? Já. Tem um atendimento social, obviamente não é de graça, porque a gente não tem um órgão de fomento, mas a gente tem um valor muito mais legal, acessível, né? E com pessoas absolutamente comprometidas com a neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva. Eu já acabei e funciona muito bem. Não é, Adriana? Obrigada. Mas é isso, me interessa. Eu acho que a gente pode mudar o mundo, sabe? Mudar o mundo com essa informação que a gente leva, porque eu acho que isso é importante, levar informação à população, estreitar esse vínculo entre a ciência e o sujeito que não tem acesso. Muitas vezes, eu só tenho acesso a informação de não tanta qualidade. Informação é tratamento. Não é? De saúde. Não é?
Então, essa é a ideia do saber em pauta. Então, você acha que alguém precisa saber disso? Compartilha, curte. Eu blogueiríssima aqui. Você sabe que eu sou da ciência, mas eu sou blogueira também, então eu não vou perder essa oportunidade, né? Porque a gente agora mudou o modo de se comunicar. Às vezes, antigamente era só nos congressos, agora a gente tem esse recurso, a nossa própria televisão, e a gente faz o que a gente quiser com ela, né, não, Adriana? E a gente faz coisa boa. Eu quero muito te agradecer. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, como todas nós aqui, mulheres ocupadíssimas. Mas eu quero te agradecer tanto, Adriana. Foi um prazer. Para mim, adorei vir aqui. bom. Foi bom para você? Eu sempre pergunto isso. Para mim foi ótimo, eu achei uma delícia. Né? Então, aqui, um beijo. Ah, não, um beijo não. Você quer dar o consultório? Como é que você está com suas redes sociais? O que você quer fazer da sua vida? Eu trabalho no Hospital de Olhos de Niterói. Pronto. Estou lá todos os dias. Todos os dias. Quem precisar, te consultar, Hospital de Olhos de Niterói. Isso. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração, de novo, dizer que foi excelente te encontrar. Foi uma oportunidade. Que você é muito mais linda pessoalmente, viu? Assim, tem gente que tem essa qualidade, né? Não é? Então, um beijo. Obrigada, tá? Tchau.